Bom dia, irmãos. É sempre um prazer poder estar aqui reunidos, né? Sempre uma alegria a gente poder estar junto para compartilhar uma porção da palavra de Deus e também encontrar os irmãos, né? É sempre bom ter esse momento, não é mesmo? Às vezes a gente valoriza esse momento aqui, às vezes por motivos que não nos deixam estar aqui, sabe? Às vezes motivos por doença, coisas desse tipo. Às vezes a gente pensa, que saudade, né? Que saudade. Então, que a gente possa valorizar esse momento. Às vezes a nossa vinda nas reuniões, às vezes nós viemos aqui e às vezes a gente não aprende muita coisa, né? Às vezes a mensagem falada não. Mas o simples fato de a gente estar aqui, poder cumprimentar um irmão, poder ver, né? Poder falar algo, já nos enriquece, nos fortalece. Eu me sinto bem com isso, sabe, irmão? A gente vem e não ouve o hino que a gente queria ouvir. O hino não foi cantado tão bem, né, tio? São meio arrastado, meio empurrado, mas a gente estar junto, né? Poder cumprimentar aquele corinho que eu não gosto que canta, mas eu gosto de vivenciar isso, né? Aperte a mão do seu irmão, dê um sorriso para ele, né? Então, o fato de a gente estar aqui, apertar a mão do irmão, dar um sorriso para ele, eu acho que já, já vale muito, não é mesmo? Mas se a gente tiver sensibilidade, a gente ouve a voz do Senhor, mesmo quando o irmão sem capacidade, ao nosso ver, fala, mas mesmo assim, se a gente tiver sensibilidade, a gente vai ouvir a voz do Senhor. Né? Então, que a gente possa ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Né? E nessa manhã, o estudo da revista que nos propõe aqui, Sofonias, né? Um profeta chamado profeta menor, né? Às vezes, de repente, vocês todos sabem o que é um profeta menor, né? Se não sabe, vamos aprender pelo menos isso, né? Profeta menor não é aquele que não quer dizer que ele é de menor estatura ou de menor valor, né? É classificado profeta menor porque o seu livro ele é menor do que os outros, né? Diferente de Jeremias e Isaías, são seus profetas maiores, né? Isaías, por exemplo, tem 66 capítulos e o Sofonias tem 3 capítulos só. Então, é considerado um profeta menor. Não é por causa da sua estatura e nem devido à sua importância, né? É isso aí. Diga. Porta do Peixe? Rapaz, você me complica, hein? Você apertou nós. Né? Porta do Peixe parece que é um local onde era um mercado, vamos dizer assim, né? Tinha porta onde. Parece que tinha uma aglomeração nessa porta. A cidade tinha uma porta, tinha várias portas de entrada, e nessa porta tinha uma aglomeração de vendedores de peixe. Né? Tinha a porta das ovelhas. Não tem isso, irmão? Quem tiver outra resposta mais precisa aí, fica à vontade. Entendeu, Valdir? Então, nem entender que era a cidade tinha uma porta de entrada e ali se punham as pessoas a vender coisas, né? E eu creio que a porta do peixe também era isso. Viu? É mais ou menos isso aí. Então, era onde se fazia um comércio de peixe. Então, oi? Isso. E vai falar do clamor ali, né? Parece que ali tinha. Quando fala de um comércio popular, tem pessoas de várias pensamentos, cultura, né? Então ele vai dizer que havia um clamor ali, um clamor na porta. É isso aí. Entendeu, Aldir? Então, então Sofonias, ele é um profeta menor, não devido à sua estatura, mas devido ao seu valor, da sua condição, mas é fato de ter um livro de menos volume do que os outros, não é mesmo? Isso não desmotiva, não desvaloriza a sua mensagem, né? Isso não desvaloriza a sua mensagem, mas que a gente possa
aprender. Eu gosto sempre, irmão, de tratar assuntos da Bíblia e de procurar trazer para a nossa época atual, né? Eu gosto muito de trazer uma aplicação das Escrituras. Não é mesmo? Que diferença faz para a gente se Sofonias viveu em que período, né? Não vai fazer muita diferença. Mas se a gente entender a mensagem dele e procurar aplicar a mensagem dele nas nossas vidas hoje, vai haver crescimento, vai haver entendimento, vai haver fortalecimento, vai haver confiança no Senhor. Vai haver confiança no Senhor. Então, Sofonias, ele era da linhagem, dá a entender que ele era da linhagem. Vamos ler lá em Sofonias, capítulo 1, para a gente ter uma noção de quem era Sofonias. Sofonias quer dizer Deus guarda ou Deus esconde, né? O nome de Sofonias é isso aí. Todos têm a liberdade de participar, tá, irmãos? Pode fazer pergunta. Pode saber que eu não sei responder, mas o Google está aí para ajudar nós. Não é mesmo? Sofonias, capítulo 1, ele vai falar quem é ele, né? A palavra do Senhor, vinda a Sofonias, filho de Cuzim, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então ele era, dá a entender que ele era da descendência real. Bisneto, né? Aí, bisneto de Ezequias, da linhagem real. Ele era parente de Josias, né? Que era o rei que estava reinando naquele momento. Obrigado, também. Então isso aí, né? Pode intervir, pode ajudar. Eu gosto sempre de dizer que a educação no Brasil, o ensino no Brasil, tem o esquema fugiu a palavra. Fugiu a palavra aqui. Fugiu. Fugiu a palavra. Oi? Pedagogia, né? Pedagogia. Ensina as crianças, mais ou menos isso aí, né? O professor de pedagogia, não é, Tisa? Pedagogia, não é isso aí? De ensino criança, né? É uma ciência que estuda ensinar as crianças, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso, né? Pedagogia. Agora, a eudagogia. Você lembra o que é eudagogia? Eudagogia é um auto-ensino, é um ensino que a pessoa, por si só, ele busca o ensino. Ele busca o ensino da melhor forma que ele consiga aprender. É mais ou menos isso. A eudagogia é baseado nesse sistema. É um sistema que o aluno ele vai buscar um ensino de acordo com a sua condição. Né? Então, aqui nós vamos trabalhar nesse sentido, eudagogia, onde cada um de nós temos que buscar um ensino da palavra do Senhor. Né? Não? Oi? Isso aí, irmã, autodidata. É isso aí, tá vendo? Então, eudagogia trabalha na autodidática, né? O aluno se propõe a buscar o ensino, né? Não é uma oferta de ensino, é uma busca pelo ensino. Então, a palavra de Deus, ela trabalha nesse sentido. Individualmente, cada um de nós temos que buscar o ensino, né? A gente pode simplesmente ficar escorado naquele que ensina. A pedagogia traz uma estrutura para que a pessoa seja ensinada por um sistema criado para ensinar. A eudagogia vai trabalhar nesse sentido. Cada aluno vai buscar o ensino, uma busca pelo ensino, né? Então nós estamos aqui com essa temática. Eu não tenho, se você analisar, eu não tenho condição de ensinar nenhum de vocês, né? Mas nós estamos aqui tentando aprender junto daquilo que a palavra de Deus nos instrui, né? E nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a entender aquilo que está escrito aqui. Então que a gente possa ter esse princípio, não é mesmo? Esse ideal. Então, Sofonias, ele viveu no reinado, ele profetizou no reinado de Josias. Ele também foi contemporâneo de Zacarias, de Jeremias. Jeremias também viveu nesse período, de repente um pouco antes, né?
Porque Jeremias ele vê o cumprimento dessas profecias que são faladas aqui. Jeremias vai ver o cumprimento disso aqui. Porque essas profecias que Sofonias fala aqui, ele não fala somente para aquele período. Ele fala para o período nosso. Ele tem uma visão, sem entender, ele tem uma visão muito lá do final. Ele tem uma visão do cumprimento de tudo isso. Ele não tem só uma visão limitada para aqueles dias, mas ele tem uma visão também do que há por vir. Ele tem uma visão muito mais longa que a gente imagina, né? Diante das palavras citadas aqui, não é mesmo? E Sofonias, ele profetiza no reinado de Josias. Josias, todos sabemos, um excelente rei, um rei que revolucionou, mas Josias também era um homem como nós. Josias era um homem como nós. Ele vai, no final do seu reinado, por arrogância, não sei, e ele vai entrar numa batalha que não era dele e morre antes da hora, né? Ele entra numa batalha que não era dele. Um rei temente ao Senhor buscou, né? Mas quando ele chega ali diante daquela batalha do faraó Neco, o faraó fala assim, ó, Josias, essa batalha aqui não é sua. Deus me falou que essa batalha não é sua. Essa batalha é nossa. Né? Deus levanta o Egito para batalhar contra a Síria. A Síria é um grande inimigo de Israel, já tinha levado o povo de Israel cativo, o Judá ainda estava ainda firme, e o faraó Neco fala com ele, ó, Josias, essa batalha aqui não é sua. Não é sua essa batalha, nós só estamos passando aqui para encontrar a Síria. Josias vai e não aceita essa palavra, e vai lá e disfarça, e vai no meio do soldado, e alguém solta uma flecha lá mais ou menos lá e cerca Josias lá no meio do povo. Né? Então, você vê que Josias, então você vê que às vezes pessoas tão sábias, mas às vezes são atitudes tolas que prejudica todo um andar. E mostrar para nós também que nós somos humanos, irmão. Cada um de nós estamos passivos de cair. Né? Parece que a Bíblia fala para nós vigiar e orar. Vigiar e orar. Porque uma vida inteira de santidade, às vezes, não nos garante, né, um momento de deslize que nós temos. Porque nós temos que estar vigilante a todo tempo. A todo tempo. Vigilante a todo tempo. Né? Então, Sofonias, ele, nessa colocação dele, ele vem falando aqui a partir do versículo 7. Ele diz assim, é a lição que está proposto para nós, né? A revista vai dizer, cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. A revista faz um comentário sobre essa passagem, mas ela fala assim, este dia é comparado ao cerimonial sacrificial como no dia dos judeus. Deus, nesse cenário, os sacerdotes, Israel será ferido em Sofonias, e que no sacrifício da lei a vítima era sempre inocente. No entanto, neste, em particular, a vítima é culpada. Ela morre pela sua própria culpa. Judá persiste no pecado e não se dá por avisado. O fato de Deus ter enviado tantos profetas para avisar a Israel que o juízo viria é uma prova da sua longanimidade, porém Israel abusou da misericórdia e paciência de Deus. Eu queria... Quando a gente lê todo esse livro de Sofonias, irmãos, é interessante, e a gente lê todos os livros que a gente vai lendo sobre o aviso de Deus, o juízo de Deus e o renovo de Deus. A gente vai ver tudo isso em todos os livros proféticos, vai falar sobre isso. Vai falar sobre o cuidado de Deus sobre nós, o juízo de Deus
e o renovo de Deus. O Evangelho, ele fala isso. A mensagem que nós anunciamos do Evangelho fala do renovo de Deus, fala do juízo de Deus e fala do cuidado de Deus, do juízo de Deus e do renovo de Deus. A mensagem do Evangelho traz isso. Traz o cuidado de Deus por nossas vidas, por ter nos dado vida, por ter nos dado condição de estarmos vivendo nesse mundo, por nos livrar de coisas que humanamente não há possibilidade de sobreviver, mas Ele nos dá o cuidado que Ele tem em cada um de nós, o cuidado que Ele teve com cada um de nós, mesmo pessoas ingratas, infiéis, e o Senhor tem tido cuidado, tem tido saúde, tem todos os benefícios que essa vida oferece. Porque os benefícios dessa vida não são só para os justos. Os injustos também são beneficiados com essa vida. Já percebeu? Misericórdia de Deus. Então o que eu vejo isso? O cuidado de Deus. O cuidado de Deus sobre toda a humanidade, independente do que ele crê ou não crê. Independente se ele crê em Deus ou não. Mas ele tem experimentado o cuidado de Deus. Mas eles não entenderam ainda o juízo de Deus. Quando a gente entende que há o juízo de Deus, a gente vai dar crédito ao Evangelho. A gente vai dar crédito ao Evangelho. Quando a gente entende o juízo de Deus. Por causa disso que Jesus vai falar sobre o inferno. Porque o inferno representa o juízo de Deus. Quando a pessoa crê que existe o juízo de Deus, ele vai dar ouvido ao Evangelho. Porque a única forma de fugir do juízo de Deus é fugir para Ele, é fugir em direção a Ele. E o Evangelho nos abre um caminho que nos leva até Ele, em Jesus. Então, todos os livros proféticos vai falar do cuidado de Deus, do juízo de Deus e do renovo de Deus. Porque o Evangelho nos propõe um renovo de Deus. Ele nos propõe um renovo de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E nós vemos hoje a grande mensagem evangelística hoje que atinge muitas pessoas, que atrai muita gente, é um evangelho sem a cruz, sem o juízo de Deus. Um evangelho sem um juízo de Deus. Um evangelho que fala do grande amor de Deus, mas o amor de Deus ele é acompanhado do seu juízo. É isso que ele vai falar aqui através desses profetas, e a gente vai ver pela história o cumprimento de tudo isso. Se você for ver a história, você vai ver quão grande foi o juízo em relação a Judá, o quanto eles sofreram, quantas pessoas morreram. Aí as pessoas falam assim, eu não acredito que Deus tem um pastor muito famoso, esqueci o nome dele, tão famoso que eu esqueci o nome dele, e ele fala que ele não entende como um pai, ele fala de uma forma bem emocionante, a gente fica emocionado ouvir ele falar, sabe? O cara é bom, né? Ele fala assim, eu não acredito que um pai vai pegar um filho e botar no fogo e deixar queimar para sempre. Ele fala isso, a mensagem dele. Então, ele falando dessa forma, eu não acredito que um pai, você acredita? Vamos imaginar um pai pegar um filho, botar num fogo e queimar para sempre. Sensibiliza as pessoas, irmão. Mas Deus não vai fazer isso com o filho dele. Aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus. E não há possibilidade de tirar da mão dele. Então, esse evangelho chamado de oba-oba, esse evangelho é muito legal, muito bom de se ouvir,
É muito bom de se ouvir. Muito fácil, né? Muito bom de se ouvir esse evangelho, é muito bom participar desses movimentos, né? Eu vi uma colocação também de um pastor sobre a igreja inclusiva. Você já viu falar de igreja inclusiva? Não? Igreja inclusiva. Igreja inclusiva, ela tem, ela não tem doutrina. Igreja inclusiva, ela aceita, ela é baseada no grande amor de Deus. Um amor que engana as pessoas. Então, a igreja, irmãos, a igreja, ela pode ser inclusiva. Pode entrar aqui quem quiser. Agora, o evangelho propõe mudança. O evangelho propõe mudança. Renúncia. Venha como está. Mas o evangelho nos propõe mudança. O evangelho nos propõe mudança. Não é. E uma colocação muito interessante. O céu, a igreja aqui pode ser inclusiva, mas o céu ele é exclusivo. Ele é exclusivo, o céu. Aqui pode entrar quem quiser. Só que nós somos instruídos a mudar de vida. Nós somos instruídos a caminhar naquilo que o Senhor ensinou. Porque o céu é exclusivo. E esse pastor usou uma expressão muito interessante, diz assim, no céu há caminho estreito, porta e porteira. Eu não entro qualquer. Né? Então, muito bonito esse evangelho de inclusão, né? É muito bonito, né? Mas amor, irmãos, sem doutrina, amor sem doutrina é porta do inferno. Amor sem doutrina. Doutrina sem amor também vai ter dificuldade de haver crescimento. Mas amor sem doutrina, não há possibilidade. Né? Então, quando a gente lê aqui esses profetas, nós estamos falando aqui de juízo. Nós falamos de juízo. Pode acreditar. O Senhor, ele vai virar como justo juiz. Então ele fala nesses versículos seguintes aqui, ele vai assim, e acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei e todos que se vestem de vestiduras estranhas. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre um umbral e enchem de violência, engana a casa dos seus senhores. E naquele dia diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe e um uivo desde a segunda parte e grande quebranto desde os outeiros. Uivai, vós moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado e todos os carregados de dinheiro são destruídos. Então ele fala aqui de um juízo a todos, o ser humano. Ele fala que vai atingir a todos. Todos são devedores. Todos nós temos uma dívida e essa dívida só é paga em Jesus. Vários trechos da palavra de Deus, do Novo Testamento, vai falar de juízo de Deus. O Evangelho vem nos trazer um alívio, uma libertação em Jesus do juízo de Deus. Salvos de quê, irmãos? De que nós somos salvos? De quem? Nós somos salvos de quem? Nós não somos salvos de Jesus, nós somos salvos por Jesus, né? Nós somos salvos, sabe? Não é de Satanás, não. Você acha que nós somos salvos de quê? De Satanás? Do próprio Deus. Já percebeu isso? Já percebeu? Vamos a Romanos capítulo 5. Você não entendeu isso ainda?
Vamos aplicar Romanos capítulo 5, ver se a gente consegue dar uma dinâmica melhor nessa palavra, não é mesmo? Romanos capítulo 5. Olha só o que ele vai falar aqui, ó. Salvos de quê? Salvo desse mundo, salvo. Esse mundo continua à mercê dele. Nós continuamos à mercê dele. Né? Eu criei em Jesus e continuo tendo problema, tendo dificuldade, né? Continuo passando em um buraco de rua, tendo dificuldade com a lei, tendo dificuldade com as coisas, tudo dificultando, não é mesmo? Então, Romanos capítulo 5, Paulo vai falar da justificação, a partir do versículo 8. Olha só. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos daí. Você está entendendo de que você é salvo? Você não é salvo do seu pecado. Você não é salvo do seu pecado. Você não é salvo das aflições dessa vida. Porque mesmo crentes em Jesus, nós envelhecemos, adoecemos, sentimos dores, né? Mas nós temos uma expectativa, porque a salvação em Jesus não tira de nós as dores da vida. As dores da vida não tira. Com certeza. Não nos tira as dores da vida. As dores da vida, a tendência é aumentar. Felizmente é uma verdade. Mas a salvação do Senhor, irmão, traz para nós uma esperança, uma convicção de eternidade. Traz para nós um fortalecimento interno, que nós estamos indo para algo maior e melhor. É isso que nos alegra. É isso que fazia com que os discípulos no passado enfrentavam espadas sem desembainhar a espada, enfrentavam impérios sem ter exército, enfrentava pessoas terríveis, ingratas, pessoas difíceis, matava por nada, fazia com que a igreja continuasse caminhando. A igreja continua caminhando. A igreja continua caminhando, né? Independente. As fornalhas, os impérios não impediu que a igreja chegasse até o dia de hoje. A dificuldade não impediu que missionários no passado viessem para o Brasil e pregassem o evangelho. Eles sabiam que eles não iam vencer o governo local. Eles sabiam que não iam implantar um sistema religioso no Brasil. Eles sabiam que eles não iam conseguir mudar o Brasil num país, porque a missão nossa não é mudar nações, não é levantar reino, império, soldados, exército. A missão nossa como igreja é testemunhar da salvação do Senhor. Testemunhar da salvação do Senhor. O Evangelho nos ensina: morrer se preciso, matar jamais, e morrer se preciso pouco. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é? Porque o Evangelho em Jesus, ele nos salva da ira de Deus. Porque ele vai dizer aqui, porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, a colocação que diz que fazia diferença de Davi em relação a todos os outros reis. Davi errou tanto quantos, não nos mesmos erros, mas errou também em outros erros. Davi não idolatrou, mas Davi, ele matou desnecessariamente, adulterou e fez coisas que não precisavam ser feitas. Erros grandiosos. Mas a diferença de Davi para os outros reis
é que Davi, diante da correção do Senhor, ele não fugia de Deus, ele fugia para Deus. Essa era a grande diferença, porque ele sabia que só em Deus havia juízo e renovo. Só em Deus há juízo e há renovo. Só em Deus há ira e há salvação. Só em Deus há perdão e há cobrança e há correção pelo pecado. Só em Deus há isso. Isso que nós aprendemos com os profetas. Que Deus ele é fiel nas suas promessas. Ele é fiel nas suas promessas para o bem e para o mal. Para o bem e para o juízo. Para o socorro e para a correção. Ele é fiel. Então, quando nós lemos Sofonias e todos os profetas que vai falar do juízo de Deus, a gente pode ver que Deus é um Deus que cumpre aquilo que ele diz. É um Deus que cumpre aquilo que ele diz. Né? Se nós somos salvos, irmãos, nós somos salvos porque o Senhor ele proporcionou para nós a salvação. Né? Ele proporcionou para nós a salvação. Então, o Evangelho, a vida, a nossa vida em particular, eu queria que você acompanhasse esse raciocínio comigo. Se você não concordar, não tem problema. Não tem problema. O Senhor, ele nos conduz a nossa vida com o cuidado dele. Mas há momento da vida, irmãos, que nós vamos começar a experimentar como se fosse um juízo de Deus. E nós vamos chegar ao renovo. Porque se você for ver o final das pessoas, você vai ver quanta aflição, quanta dor. Né? Pessoas justas, às vezes, pessoas, né, que teve uma vida dedicada ao Senhor, né, e chega uma certa idade, você vê uma dor, uma dificuldade, né? Dificuldade com um problema de saúde. Todos nós passamos por isso. Né? Acompanhei meu irmão nesses últimos dias e a gente pôde ver a aflição ali, a aflição pela dor que sentia, a aflição por ter deitado numa cama na mesma posição, por não poder rolar na cama, por não poder ir no banheiro sozinho. Essas aflições. Quantas pessoas que às vezes vivem uma vida de devoção ao Senhor e passa por isso. Né? Não estou dizendo que é um juízo de Deus, não estou dizendo que é isso, né? Mas a nossa carne, ela passa por esses momentos. Mas o renovo de Deus virá. O renovo de Deus virá. Porque 10 minutos, irmão, de dor, os irmãos que de repente já sentiram dores, e o irmão Gilson, que tem essas dores crônicas, 10 minutos de dor. Uns 30 anos de satisfação não é o suficiente para nos satisfazer diante de alguns dias de dores. Né? Se você passa por período de dor, né? E você não se conforta assim, hoje eu estou sentindo dor, mas eu vivi tanto tempo sem dor. Às vezes não conforta, gente. Né? O que nos conforta, gente, é saber que o renovo de Deus virá. O renovo de Deus virá. O renovo de Deus virá. Né? E é isso que a gente vê na colocação dos profetas. É isso que a gente vê. Os fatos históricos que aconteceram em relação a Israel traz para nós que o cuidado de Deus é real, que o juízo de Deus é iminente e que o renovo de Deus não há possibilidade de ser impedido. O renovo de Deus virá. O renovo de Deus virá. Você pode ter certeza. Eu não sei qual o estágio de vida que você está. Né? Qual é a sua situação? Mas pode ter certeza, o renovo de Deus virá. O renovo de Deus virá. Né?
Nós estivemos na casa do irmão Jairo e nós tivemos ali a nossa irmã Maria, né? Uma situação difícil, difícil. Mas o renovo de Deus virá. Mas não é fácil. Sem passar por esse momento, passar esse momento de partida, né? Estivemos ali na casa do irmão e a gente percebe o quanto isso é doloroso para a família. Nos leva, às vezes, se nós não tivermos fé no Senhor, nos leva a pensar, será que Deus existe? Se a gente tiver uma firmeza no Senhor, se a gente tiver um entendimento daquilo que o Senhor é, que Ele é para nós, né? Mas que nos traz esperança, irmão Jário, que o renovo de Deus virá. O renovo de Deus virá. De repente não vai vir aqui. Aqui o renovo de Deus não vai acontecer. Mas na glória você pode ter certeza. O renovo de Deus virá. Então a oração nossa é para que a gente possa passar por esse momento com a convicção que o renovo de Deus virá. É isso que muitas das vezes vai nos confortar no momento de dor, no momento de dificuldade. Diga. Uhum. Isso aí. Uhum. Esperou com paciência. Esperar não é fácil. Paciência ainda é mais difícil, não é mesmo? Então, irmãos, então o Senhor, o Evangelho, através de Jesus Cristo, ele nos salva da ira de Deus, né? Então, o Evangelho, ele vai falar disso. A mensagem do Evangelho é essa. Essa é a mensagem do Evangelho. Cuidado de Deus, juízo de Deus e renovo de Deus, né? Então, por isso que às vezes nós vamos olhar se a gente começar a olhar para o mundo, olhar para as pessoas, você vai ver pessoas que não têm compromisso com Deus nenhum e estão numa condição de vida muito melhor que a nossa, aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos. Você vê conquista, né? Tem aquilo que a gente não tem, vive uma vida que a gente não vive, não é mesmo? A gente pode ter isso. Ainda mais se a gente não despertar em nós aquele sentimento de gratidão e contentamento. Porque quando a gente desperta em nós o sentimento de contentamento e gratidão, a gente vai olhar para as coisas e não vai se empolgar, né? Por quê? Porque a gente tem muito mais do que a gente precisa para viver. Não é mesmo? Então, por causa nós temos que despertar em nós contentamento e gratidão. Não é mesmo? Se você vai ver servos do Senhor do passado, como o Salmo 73, o salmista ele começa a olhar para as pessoas, ele tira dele, ele não valoriza o sentimento de gratidão, e ele começa a olhar para a prosperidade das pessoas com pesar. Ele começa a reclamar com o Senhor, né? Ele quase desviou do caminho do Senhor por causa da prosperidade do ímpio. Né? Olha o Salmo 73. Vamos ver o Salmo 73? Vamos ver o Salmo 73. Asaf, isso. Asaf, ele tem esse dilema dentro dele, né? Ele tem esse dilema dentro dele. Salmo 73. Olha só as palavras que ele vai dizer aqui, ó. A partir do versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, e pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não havia aperto na sua morte, mas firme está a sua força, e não se acham em trabalhos como outra gente, e nem são afligidos como outros homens. Por quê?
porque ele olhou para as pessoas sem o sentimento de gratidão e satisfação. Porque quando a gente tem, quando nós somos quando nós desenvolvemos o sentimento de satisfação, irmãos, a gente vai olhar para as coisas e não vai atrair o nosso olhar. Não vai atrair o nosso olhar. Mas o Asaf, ele olha com esse sentimento. Poxa vida, eu, um servo fiel do Senhor, caminho, busco, oro, e estou aqui nessa dificuldade. Diferentemente de Agur. Vocês lembram da oração de Agur? Senhor, duas coisas te peço. Duas coisas te peço. Não me dê a riqueza e nem a pobreza. Agur sabia da sua estrutura frágil. Agur sabia. E você sabe da sua estrutura frágil. Às vezes nós buscamos coisas que nós não precisamos e passamos dificuldade por causa disso. Pode falar. Nos dá mais um alerta do nosso momento aqui desse mundo. Tudo indica, não só as coisas que nós estamos vendo, como o que está escrito em primeiro lugar, o que está escrito e o que tem nos acontecido, que a volta do Senhor está muito perto. E essa lição nos traz um alerta muito grande da nossa aflição com aqueles que vão ficar. Porque não é brincadeira aqueles que vão ficar sofrendo eternamente no inferno. Olha só, não vai nem ter enterro. As pessoas serão jogadas e comidas por qualquer animal. É muito sério o nosso papel de crente aqui. Não é? Sim. É muito sério, porque nós precisamos de trabalhar enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Orar, muito bem, temos que orar, mas não é só orar, é fazer. Fazer ação. Quantas vezes nós cruzamos o braço e deixamos de falar com alguém, às vezes até aqueles nossos, mas não falamos com a boca, mas falamos com a nossa maneira de agir. Essa lição é uma lição muito profunda para nós, um despertamento que eu nem sei como, as outras sabem, mas essa, quando você chega nesse versículo e fala que as pessoas vão ser jogadas, é esterco, é lixo. E nós sabemos que somos lixo. Se formos olhar a nossa estrutura, nós não passamos de lixo. A nossa parte carnal, porque a espiritual é da glória, né? Mas isso nos dá aflição, sabendo que os nossos, muitos dos nossos, aqueles que trabalham conosco, às vezes aquele que está sentado conosco na igreja, e saber, estava falando aqui com a Celeste, se fosse para nós ficar, para a pessoa que não tem Cristo, ficar, por exemplo, você vai ficar uma etapa de 10 anos no inferno, depois você vai para a glória. Ótimo. Mas é eternamente. E daí? E nós, de braços cruzados, tendo tempo, tendo oportunidade de falar, de mexer. Não é falar com a boca, é falar no nosso ser, a nossa maneira de agir, e estamos afastando. É isso. É uma lição muito importante para nós. É um despertamento que sacode não por nós, mas a nós. Aquele que vai ficar no inferno, meu Deus. Olha o que vai acontecer no inferno. Da aflição. É isso que os profetas nos falam isso. Os
fala dessa questão. Né? Também a Anaí puxou para um assunto muito interessante, que é muito importante isso. Quando a gente, só para a gente concluir o raciocínio aqui, depois a gente vai comentar um pouco sobre essa questão, nós vamos entrar aqui quando ele fala do dia do Senhor, né? Grande e terrível dia do Senhor. Aquele dia vai ser amargo. Amargo, dia de angústia, dia de dor, né? Então, nós temos que desenvolver isso em nós, contentamento e satisfação. Né? A gente possa desenvolver isso, irmãos. Contentamento e gratidão. Contentamento e gratidão. Então, isso que a Anaí trouxe à tona aí, que quando a gente lê os juízos de Deus no decorrer da história, tem que trazer para nós esse despertamento. Nós somos nós somos portador da mensagem de salvação. Nós somos portadores. Né? Nós somos portadores. Eu sou o portador da mensagem. Não é mesmo? Não é os missionários. Porque todo aquele que crê em Jesus, ele é um missionário em potencial. Ele pode não estar exercendo a função, mas ele é um missionário. Ele é uma pessoa que é incumbido de transmitir essa mensagem. Cada um de nós. Cada um que creu em Jesus. Cada um que creu em Jesus. Então, como o Naí falou, ele chega aqui à frente e vai falar sobre versículo 14. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia, um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço, de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, dia de alarido contra as cidades fortes, contra as torres altas. Angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar do dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Ele está falando aqui, irmão, não só daquele momento que Judá irá passar, mas está falando aqui de um cumprimento de tudo isso. Ele está falando de um cumprimento de tudo isso. E a forma das pessoas escapar é crendo em Jesus. E aquele que tem a incumbência de falar sobre isso é eu e você. Eu e você que temos a incumbência de falar sobre isso. Então, todos os movimentos que a igreja faz, irmão, é com essa finalidade, para que pessoas creem em Jesus. Todos os movimentos que a gente faz aqui como igreja, nós não fazemos movimento para a igreja para trazer comodismo para nós. Esses movimentos são para despertar pessoas. Despertar pessoas. Todos os movimentos que a igreja faz, seja visita, seja reuniões, seja distribuição de cesta básica, seja distribuição de folheto, a finalidade é a aceitação de Cristo. É a aceitação de Cristo, né? Então nós temos que cada vez, como igreja, desenvolver meios para que o evangelho possa ser propagado. Desenvolver meios, desenvolver circunstância, desenvolver estratégia. A gente precisa desenvolver estratégia para que o evangelho consiga chegar, para que o evangelho consiga alcançar, para que pessoas possam crer em Jesus. Porque nós temos conhecedor do juízo de Deus. Nós somos conhecedor. Porque a gente que creu em Jesus, a gente sabe, é aquilo que eu disse, a gente conhece o cuidado de Deus e a gente conhece o juízo de Deus. E a gente conhece o renovo de Deus. O renovo de Deus só virá se Jesus entrar na vida das pessoas. Só assim que vai haver renovo de Deus, irmãos, que não há renovo
sem Jesus. Não há renovo, porque a vida aqui só nos conduz a um fim. A um fim. A vida só vai nos conduzindo a um fim. Não existe renovo. Você não vai ver ninguém que chegou lá com... Você não vai ver nenhum... Tem um filme, né, tem um filme que conta, né, que a pessoa era velha e foi ficando cada vez mais novo, né? Vocês já viram esse filme? Tem um filme que conta isso, né? Tem até o nome, esqueci o nome. Se vocês não viram isso, não perde tempo, não. É um filme muito bobo, né? Mas conta isso, né? Não há possibilidade. O renovo só em Jesus. Renovo só em Jesus. E nós somos portadores dessa mensagem. Nós somos portadores. É que a Anaí trouxe a nosso momento dessa palavra. O renovo de Deus só virá. Então, quando ele fala aqui no versículo 14, ele está falando do grande dia do Senhor, né? Esse grande dia do Senhor, ele está relatado também lá em Zacarias, capítulo 14. Grande dia do Senhor, né? Olha, vamos ver Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Priscila. Versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus desposos repartirão no meio de ti. Eis que vem o dia do Senhor. Grande e terrível. Grande e terrível. Dia do Senhor virá. Né? E nós somos conhecedor disso, irmão. Somos conhecedor disso. Então, quando nós vemos os profetas, quando nós vemos, estudamos os profetas, nós vemos a veracidade disso. Né? Nós vemos a veracidade disso. Nós vemos quão isso é real, o quanto isso é real. Né? Então aqui, Sofonias, ele fala no versículo 18, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida. Toda essa terra será consumida. Não precisa perder tempo, irmão. Ficar protegendo a Amazônia. Não precisa perder tempo. Né? Não gaste muito energia nisso, não. Né? Eu vejo pessoas gastando energia nisso. Gastando seu tempo nisso. Né? Não gasta muita energia nisso, não. Ninguém destrói esse planeta. Só Deus. Você fica preocupado, né? Na década de 80, a preocupação da bomba atômica vai destruir o mundo. Destruir o mundo. E aquela pressão, aquela preocupação. Porque o mundo ele não acaba por si só. Você lembra que está escrito lá em 1 Pedro? Na carta de Pedro? Não sei se é primeiro, não. Deixa eu ver aqui para a gente ver rapidinho. Capítulo 3. Aê, Baldi. Tá vendo? Então vamos abrir lá. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Olha o que está escrito aqui, ó. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Longanimidade de Deus. Pai, por causa disso está longando, meu. Deus é longânimo para isso. Não é para a gente aproveitar mais um bocadinho. Não é? A gente creu em Jesus, Deus de aproveitar mais um bocadinho. Não é para isso. Deus não é para isso. Eu lembro quando o meu irmão estava lá no CTI e a gente sempre ouviu o evangelho, né? Sempre ouviu. Né? Eu lembro um período que o Dade, não sei se o Dade lembra, o Dade dava até uma gasolina aí para vir da roça para a reunião. Lembra disso, Dade? Então sempre ouviu. Ele vinha aqui na igreja, ele veio várias vezes aqui na igreja, nesse período. Né? Qual era o motivo, que eu falei aqui,
qual era a intenção? É para que ele cresça em Jesus. É para que ele cresça em Jesus. Para escutar. Cria uma estratégia para que ele viesse aqui para ouvir o Evangelho. Uhum. É isso aí. Então, eu, nos últimos dias, nos últimos dias, né, que ele estava lúcido ainda, estava no CTI, e eu falando com ele sobre a salvação, ele necessitaria crer em Jesus, e ele creu em Jesus, e ele confessou Jesus, e a minha oração era que ele pudesse sair de lá e poder viver um pouco na expectativa do céu, poder viver aqui, né, na expectativa do céu. E quando nós estamos aqui, irmão, nós vivemos uma expectativa do céu, né? Então, de alguma forma, ele sempre ouviu o Evangelho, sempre teve esse interesse, não deu crédito, né, num período que ele estava bem, mas aprova o Senhor que por momento ele pudesse ser salvo. Eu não sei, mas eu tenho que confiar. Todo aquele que confessa o Senhor será salvo, né? Então, essa é a nossa esperança e alegria, não é mesmo? Esperança e alegria. Então é isso, é criar estratégia que a gente possa falar, levar as pessoas a crer no Senhor. Então, deixa eu só concluir aqui a leitura que a gente começou a ler. Mas o Senhor não retarda a sua vinda, mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual os céus passarão como grandes estrondos, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimará. E havendo, pois, padecido essas coisas, que pessoas os convencerem santo trato e piedade, mas o dia do Senhor virá. No versículo 9 que eu queria ler. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que a tenha por tardia, mas é longânime para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimará. Cumprimento de tudo isso que o Senhor tem prometido em todo o decorrer da história. Como escapar disso? Crendo em Jesus. Crendo em Jesus. Quem é incumbido de transmitir essa mensagem? Quem tem incumbência de transmitir essa mensagem? Eu tenho incumbência. E quanto eu tenho negligenciado isso? Quanto eu tenho sempre orado ao Senhor, o Senhor me dê sensibilidade para falar do Evangelho. Me dê sensibilidade, coragem. Sabia que precisa de coragem? Precisa de coragem. Precisa de ousadia. Precisa de ousadia. Precisa que o Senhor haja em nós, né? A gente não pode fazer nada por si só. Mas orar ao Senhor, que o Senhor possa realmente mover. O Espírito dele que habita em nós possa nos induzir, nos incomodar. Essa oração que eu tenho feito para o Senhor. Para se incomodar para isso. Não tenho orado ao Senhor para que o Espírito Santo incomode você. Desperte você. Desperte a igreja. Desperte a mim. Não oro ao Senhor para que a igreja, para que o Senhor use as pessoas. Para que eu possa, de alguma forma, fazer com que essa mensagem seja pregada e falada, né? Então, irmãos, que esses estudos em relação aos profetas sobre os juízos de Deus possam nos motivar a também anunciar o Senhor e pregar o seu santo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.